Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou mandar um forte abraço aqui hoje para Lindaura Bispo. Ela escreveu aqui no canal dizendo: obrigado, irmão Vanderlei, até amanhã. E aí também é que ela está parabenizando o Juliano pela decisão, né? E que o Pai Celestial o abençoe nessa caminhada, no caminho do convênio que ele escolheu seguir sendo batizado. Tá bom? O Juliano, ele conseguiu entrar no grupo de estudo. Ele mandou mensagem para mim. E ele se sentiu muito bem-vindo lá, as pessoas no grupo desejaram as boas-vindas a ele lá, tá bom? Outra pessoa que eu quero desejar as boas-vindas como membro da igreja que se batizou agora em janeiro é o Mário, tá bom? O Mário, ele mora lá em Chapadinha, tá bom? No Maranhão, e lá não tinha a igreja antigamente, tá bom? Aliás, a Edith, né, era uma membro lá na igreja que foi ensinada durante a pandemia e na oportunidade que uma família viajou lá para Chapadinha, aí o presidente de missão conciliou ali para fazer o batismo da irmã, mas ela ficou muito tempo batizada sem ter uma igreja lá. E agora em Chapadinha tem uma dupla de missionários, eu acho que eles estão trabalhando lá há 2 meses, né, e já batizado 30 pessoas lá, então tá crescendo lá a igreja lá. Então muito bom para Edith, né, que só ela estava sozinha ali, não podia tomar o sacramento, agora tem como tomar o sacramento nessas reuniões. E aí, parabenizar o filho dela, o Mário, que se batizou, acho que foi dia 1º de janeiro. Então, um convite aqui para o Mário, né? Mário, venha estudar com nós as escrituras todos os dias aqui no canal, tá bom? E seja muito bem-vindo também se você quiser entrar nos grupos de WhatsApp. Espero que essa mensagem chegue a você pela sua mãe, Edith, que todos os dias acompanha a mensagem aqui com a gente, tá bom? Então, um forte abraço para o Mário, para a Edith, para todo mundo aí. E deixa eu ver aqui, vou mandar um forte abraço também para o Paulo Roberto Andrade, também. Ele é de... Onde que ele é aqui? De Caruaru, né? E ele falou até amanhã, ele é de Caruaru. E também para Yokoyama, tá bom? Um forte abraço também. Ela agradece o estudo diário das escrituras aqui com a gente. E eu quero deixar um recado. Quando vocês verem alguma coisa errada na descrição, me avisa, tá bom? Por exemplo, na descrição de ontem eu coloquei 2022. E aí é um problema, porque quando eu for procurar esse vídeo no futuro, eu não acho, porque tá 2023, né? Então eu errei o ano aí. Então, quando tiver alguma coisa para corrigir, manda no meu WhatsApp aí que eu corrijo, tá bom? Gratidão. Vamos lá para a mensagem de hoje. A designação dessa semana é para nós estudarmos Lucas capítulo 2 e também o Lucas capítulo 2 e também Mateus capítulo 2. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 2, começando pelo versículo 41, que fala da infância de Jesus Cristo. Aliás, é a única parte na Bíblia que vai falar da infância de Jesus Cristo aos 12 anos de idade, tá bom? Então é um momento histórico aqui no livro de Lucas. Lucas 2,41. Eu vou ler nos versículos e já vou explicando. O primeiro versículo diz assim, né? O versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Existia 3 festas na qual era requerido ali que as pessoas fossem até Jerusalém. E a Páscoa era uma delas, tá bom? E era ali como lei para os homens ir. As mulheres eram muito bem-vindas. E aqui mostra que tanto José como Maria, eles eram muito fervorosos na fé dele, né? Todos os anos eles iam, olha só, tanto ele como ela ali, né? Estando junto. Era importante a participação da mulher também nessa festa, na Páscoa aqui, tá bom? Outra coisa aqui, vamos ler o versículo 42. O versículo 42 diz: E tendo ele já 12 anos, subia a Jerusalém, segundo o costume dos dias da festa. Então aqui fala que Jesus Cristo aos 12 anos de idade também foi ao templo, tá bom? Não significa que ele não havia ido antes. Aqui é uma menção, porque quando o menino faz 13 anos, ele se torna um filho da lei, tá bom? Tem uma cerimônia ali na qual a responsabilidade do ensino, as coisas passam para o pai. Então tem um simbolismo ali também. Então aos 12 anos, normalmente com 2 anos antes, eles já vão ao templo ali. Não era... antigamente não precisava ir sempre, mas aos 11 anos, 12 anos, tinha que ir pelo menos uma vez para depois fazer essa transição dos 13 anos aqui, tá bom? Então aos 12 anos de idade, né, tá mencionado aqui que Jesus Cristo ele foi ao templo aqui, junto com Maria e José, tá bom?
Vamos continuar aqui, o versículo 43. E regressando eles, terminaram aqueles dias. E ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. O que está acontecendo aqui? Ó? Maria e José, eles moravam lá em Nazaré. Então, para ir até Jerusalém, eles iam em caravana, né? E aqui, conforme eu falei, era uma festa, né? Era a festa da Páscoa, que é o primeiro mês para os judeus, né? Para nós cai aí o finalzinho de março, o comecinho de abril, né? Então, é a mês ali, o primeiro mês do ano deles, é essa Páscoa aqui. E aí eles foram, né? Eles vão sempre em caravana. Por quê? Em caravana porque é a festa, então todos vão juntos, né? Todos teriam o mesmo destino, mas essas festas também duravam uma semana lá, né? A festa dos pão asmo, da Páscoa, e também isso trazia segurança quando eles iam, né? Um viajante viajando sozinho era perigoso, né? Nós temos aí a história do bom samaritano, né? O então havia ladrões na estrada, então ir em caravana era uma maneira também de se protegerem, tá bom? Então, como que funcionava essas caravanas? As mulheres iam na frente, né, e os homens iam atrás ali, guardando o caminho, né? Então, não muito distante, né? E as crianças, elas podiam ou ir na frente, né, com a mãe, ou ir atrás com, com os pais ali, ou ir brincando com outras crianças. Era muito natural isso na caravana, tá bom? Então eles iam ali tranquilo. E aí, então, o que aconteceu? Eles foram para Jerusalém para essa festa, mas quando regressaram, os seus pais não souberam que o menino Jesus tinha ficado. Para eles estavam indo junto, tudo junto ali na caravana, né? Ou seja, Maria pensava que Jesus estava lá atrás com o pai, né, com José, o padrasto, e o José pensava que talvez estaria lá na frente, né, com ele. Então vamos continuar aqui. Outra coisa interessante no versículo 43, né? Como assim, né? Uma criança de 12 anos, assim, os pais não veem. É uma cultura completamente diferente. Naquela época, uma criança com 12 anos, ela tinha uma percepção muito maior do que a criança europeia ou do nosso tempo aqui, tá bom? Então isso significa também que eles tinham confiança em Jesus. Eles não tinham que ficar verificando cada ato ali se Jesus estava ou não. E também mostra que ele era uma pessoa responsável, tá bom? Então, foi natural, né, eles ter deixado aqui, né? Não podemos ficar julgando aqui, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 44, diz assim: pensando, porém, eles que viria de caminho, pelo caminho, andaram no caminho de um dia, buscando entre os parentes e conhecidos. Então veja, né, que o primeiro dia que eles saíram de Jerusalém, eles demoraram o dia inteiro para perceber que Jesus Cristo não estava entre eles. Só na hora de recolher ali, que foi para dormir, né, aí procuraram Jesus. Cadê Jesus, né? Não está aqui entre nós. Aí procurou entre os parentes, aqueles todos que estavam lá, e não achou. Então esse foi o primeiro dia. Então eles demoram mais um dia para voltar, né? Não é mencionado que eles descansam, mas naquele mesmo dia eles voltam para Jerusalém ali. Estão gastando ali 2 dias já. Um para ir embora, né? Que eles já estavam indo embora. No final ali viu que não estava o retorno. E aí eles vão gastar mais um dia em Jerusalém procurando Jesus, que é o que nós vamos ver aqui, o versículo 45. Diz assim, ó. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os, né? Aqui, essa parte de ouvindo-os e interrogando, Joseph Smith ele fez uma correção nessa tradução, que significa que eles estavam ouvindo Jesus e fazendo-lhe perguntas, tá bom? Então, Jesus Cristo ele não estava ali ouvindo eles, mas no sentido que Jesus Cristo estava ensinando eles, tá bom? Então a gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Então, algumas pessoas falam, nossa, eles procuraram em todos os lugares, né, alguns comentaristas, e depois foram no templo procurar Jesus Cristo, né? O texto não diz isso, né, mas fala assim, aconteceu que passado 3 dias acharam no templo. Também não menciona que foi o primeiro lugar que eles acharam Jesus Cristo. Bom, aqui tem uma mensagem importante para nós. Se nós queremos encontrar Jesus Cristo, o templo é o lugar ideal, né? Então, ir no templo eu acho que seria a primeira coisa que deveriam fazer. Mas tinha outras coisas na cidade que eu acredito que eles foram em outros lugares também, procurando Jesus ali. Vamos aqui, continuando.
versículo 47. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. Nossa, olha que interessante, né? Então, quando Maria e José, né, eles encontraram Jesus Cristo estava assentado, né, no meio dos doutores, ali. Doutores não no sentido de médico, doutores da lei, tá bom? Os mestres ali, eles estavam compartilhando as escrituras e Jesus Cristo estava no meio. E eles se admiravam disso. Por que a admiração dele? Da inteligência, conforme diz aqui, a resposta. Jesus Cristo ele era muito inteligente ao explicar as coisas, e também essa resposta que ele dava era muito satisfatória. A gente consegue ver isso aqui no versículo 48, né? Diz assim, ó, e eles vendo maravilhavam-se de... E lhe disse sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te buscávamos. Bom, aqui mostra, né? E vendo eles maravilhavam-se. Por que eles se maravilhavam? Porque Jesus Cristo, com uma tenra idade, com 12 anos, ele não estava ali observando e aprendendo, né? Ele não estava como um mero espectador. Ele estava ali sendo um protagonista, ele estava ensinando os doutores da lei. E eles estavam admirados com isso, né? E das respostas inteligentes que Jesus Cristo dava e as respostas satisfatórias. Então, olha, né? Jesus Cristo ele conseguiu ali surpreender doutores da lei, não eram qualquer pessoas, então eles estavam muito admirados com Jesus Cristo ali. E era comum no templo, ali no pátio do templo, eles usar também para ensinar ali as crianças que vinham, né, principalmente ali de 11, 12 anos. E nessa cena aqui especificamente, porque todos ficaram espantados, porque quem estava ensinando? Era o próprio Salvador Jesus Cristo, né? Então, é muito interessante isso. Outra coisa que eu queria comentar aqui, né, é essa fala aqui, né, uma observação. Jesus Cristo ele estava pregando ali, sim, né, com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que aprendemos, tá bom? Quando a gente busca o Espírito, ele nos ajuda. Eu não acredito aqui que o Espírito Santo ele haja de uma forma de um transe, né? A pessoa entra num transe e vai dar todas as respostas certas, ou vai começar a explicar as coisas. Não é assim que funciona. O Espírito Santo mostra aí pelas Escrituras que ele faz nós lembrarmos aquilo que já estudamos, e ele toca no nosso coração, e aí a pessoa profetiza. É tudo por meio do Espírito Santo. Mas não, o Espírito Santo não... como é que eu posso falar? Não faz a pessoa ficar num transe ou possui o corpo da pessoa de maneira que a pessoa não sabe o que está falando, tá bom? Então, é uma inspiração, a gente sente uma inspiração. E aqui, Jesus Cristo aprendeu as coisas, então a gente tem que dar crédito ao que Jesus Cristo estudou, ao que ele aprendeu, e aqui o Espírito Santo, né, ajudando a lembrar de todas as coisas, por isso todas as pessoas estavam maravilhadas ali com ele. Aqui, quando fala ainda no 48, né, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te buscávamos, né? A gente vê aqui a frustração de uma mãe. Aqui mostra primeiro que ela estava admirada de ter encontrado Jesus Cristo ali, no templo, ensinando as pessoas ali e respondendo as perguntas dela. Então é uma cena assim que é chocante, né? Ver o filho ali ensinando outras pessoas, mas ao mesmo tempo tem a preocupação de uma mãe materna, de que ela estava super cansada porque tinha viajado o dia todo, voltou, né, não teve um descanso e continuou procurando ali Jerusalém até que achou no templo. Então ela estava uma certa frustração, cansada, e aí ela pergunta, né, por que fizeste assim, né, para conosco, né, para comigo e o teu pai, né? A resposta de Jesus Cristo, ele responde a resposta com outra pergunta, né? Muito interessante. Ele diz no versículo 49, e eles lhe disse, por que é que me buscais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Para Jesus Cristo, essa resposta aqui, a gente tem que entender que, assim como Maria perguntou, né? Como é que você fez isso com a gente? Jesus Cristo estava pasmo também, ele não foi a intenção. Aqui mostra a resposta dele, né? Por que é que me procurais? Ué, vocês não sabem? Para Jesus Cristo era óbvio para a mãe dele, para José, que ele estaria no templo ali, tá bom? Ou seja, Jesus Cristo ele não perdeu de foco a missão dele, né, de ensinar, não havia chegado o tempo ainda, mas
já desde a infância a gente consegue ver aí Jesus Cristo com 12 anos, com foco na missão que o Pai Celestial tinha dado para ele, né? E aqui Maria e José perderam um pouco o foco, né? Eu falo que ela perdeu um pouco o foco, ou não sabia completamente, na hora que ela fala essa frase, né? Dizendo, eu e teu pai. E aí Jesus Cristo pega e fala, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Dando uma referência que o pai dele maior é o Pai Celestial e que ele estava ali para cumprir a vontade do pai dele. Eu achei fantástica a resposta de Jesus Cristo aqui, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essa palavra aqui, meu pai, também demonstra uma maneira íntima e uma relação íntima entre Jesus Cristo e o Pai Celestial, tá bom? Porque os judeus não falam dessa maneira, né? Eles falavam de outra maneira aqui, falando o Pai, né? Nosso Pai, ou coisa assim, mas não dessa maneira íntima, meu Pai, tá bom? E aqui demonstra isso também. Vamos lá, versículo 50. Versículo 50 diz, e eles não compreenderam essas palavras que lhe dizia, ou seja, toda aquela multidão que estava ali do lado não compreendeu quando Jesus Cristo pegou e falou, né, que me convém tratar dos negócios de meu pai. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai Celestial ali, tá bom? Então eles não entenderam. Versículo 51, e desceu com eles e foi-lhe para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, ou seja, ela também aprendia muito ali com Jesus Cristo e guardava essas coisas no coração. E aqui diz, né, Jesus Cristo era sujeito, ou seja, ele era submisso aos seus pais, ele guardava. Mas nesse momento, ele estava guardando o mandamento do Pai maior, o Pai Celestial aqui, o verdadeiro Pai dele, tá bom? Então é interessante isso. E aí o versículo 52 aqui para finalizar, né, diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então esse crescia Jesus aqui, a gente está no começo do ano aí, podemos fazer nossas metas, né? Então nós também devemos crescer. E aí eu marquei as coisas aqui, né? Crescer em sabedoria seria conhecimento, estudar. Estudar em estatura seria o físico, né? Quando a pessoa vai crescendo. Então, para nós significa saúde, né? Você ter suas metas de fazer uma boa alimentação, fazer meta de fazer alguns exercícios. Eu vou escrever minhas metas ainda esse ano. Não escrevi ainda, mas eu vou escrever. E aí que ele crescia também em graça para com Deus, ou seja, espiritualmente ele crescia também, tá bom? E graça para com os homens significa o social, né, também. Então todas essas áreas são importantes. Eu vou finalizar essa mensagem aqui, lembrando um pouquinho do contexto histórico. Jesus Cristo, tá bom? E Maria e José, eles foram para Jerusalém. Então depois, na hora de ir embora, José e Maria esqueceram Jesus Cristo. E eu quero fazer um paralelo aqui para nós, tá bom? Quando nós vamos à igreja, nós tomamos o sacramento. Quando nós comemos o sacramento, aquele alimento faz parte de nós, né? Faça a fazer parte do nosso organismo. É como se nós tivéssemos Jesus dentro de nós, né? É um simbolismo, tá bom? Então a gente traz Jesus conosco. Tá bom? E também quando nós vamos na igreja, a gente vai buscar a Deus de alguma maneira, então a gente está indo buscar. Só que a gente tem que tomar cuidado o quê? Para não ir para a igreja buscar Jesus e voltar sem Jesus para casa, tá bom? Então um simbolismo aqui para nós. Depois vai ter que fazer igual a Maria e José, né? Vai ter que voltar todo o caminho para buscar. Então simbolicamente, né, falando sobre a reunião da igreja, a gente já tem que sair com Jesus da nossa casa para ir para a igreja, que ele esteja sempre conosco, como o próprio sacramento menciona, tá bom? Para que possamos ter sempre conosco o teu Espírito. Então, que nós saiamos da nossa casa e ir para a igreja com o Salvador, e quando voltar, não é deixar ele lá, voltar com ele para o nosso lar, que ele possa sempre estar em nosso lar, né? Tem família que vai ali, aí quando volta para casa, nem parece que foi para a igreja, né? Nem parece que estava na igreja ali, é confusão, é tanta coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que isso aí afasta a presença do Senhor. Então um simbolismo para nós é não esquecer Jesus. Ir para a igreja com Jesus e não deixar ele lá, trazer ele de volta, né, na nossa companhia, leva ele para o trabalho, leva para a sua vida, onde você for. Nunca esquecer Jesus, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.